Uau! Esse é o novo Asus ROG Strix 280 Hz, um painel QD OLED com a qualidade incrível que vocês estão vendo aí na sua tela. Galera, esse monitor aqui é sensacional, 27 polegadas, 280 Hz, 0,03 milissegundos de tempo de resposta e olha, tem muitas features aqui, inclusive muitas delas focadas na proteção do OLED, que é justamente porque muita gente tem medo ali de pegar um OLED, né? Mas olha, esse wallpaper que vocês estão vendo aqui, se a gente comparar com a tela do nosso Note que está transmitindo a imagem para cá, a diferença é discrepante, né? Dá para vocês notarem aí que realmente as cores aqui tem cor, aqui parecia que tinha cor, então, né? Mas é porque o OLED realmente é um patamar totalmente diferente. Então, se você tem dúvidas em pegar um painel OLED ou não, se você usa para trabalho, para jogar, para qualquer outro tipo de atividade, edição de vídeo ou edição de foto, cara, o OLED realmente atende a todos esses públicos, tá? E aqui você tem, né, um ajuste de rotação, você tem de pivô e, né, vou deixar aqui na vertical. E o bacana é que o design aqui na parte de trás do monitor, ele tem um formato que eu consigo usar as mãos dessa forma aqui, ó, para fazer esse movimento aqui bem suave, né? Não sei se foi proposital, mas é algo que realmente ficou bem funcional aqui, tá? Bom, de conexões, nós temos aqui uma conexão HDMI 2.1 e temos um DisplayPort 1.4, além de uma conexão Type-C, que serve para você também carregar o seu celular até 15 watts. E além de você poder carregar o seu smartphone ou qualquer outro dispositivo Type-C, essa conexão também serve para transmissão de vídeo, né? Ou seja, se você tiver um smartphone, um tablet, ou até mesmo um notebook, ou qualquer outro dispositivo, como uma placa de vídeo, por exemplo, e ela tiver aquela certificação, que é um símbolo D de DisplayPort, significa que transmite vídeo por ali. Então você pode utilizar para passar a imagem para esse monitor. Então, além da DisplayPort da HDMI, você tem a Type-C também como opção de vídeo. Inclusive, uma característica bem legal, que também tem em outros monitores da Asus, é esse suportezinho aqui, onde você pode colocar um tripé, você pode colocar um ring light, você pode colocar uma câmera, você pode colocar até aqueles monopé que em cima vira 3 opções para, sei lá, câmera, microfone e iluminação. Então isso aqui é uma feature bem interessante que nesse monitor. A base é bem sólida, né? Uma base de metal. Então dá para vocês ouvirem o barulhinho aí. E não ocupa tanto espaço assim em cima da mesa, né? Fica bem discreto. E ainda sobre a base, aqui nós temos uma passagem, né? Para os cabos, para você deixar ainda mais organizadinho, né? Então ela fica centralizada nessa parte inferior aqui, né? Então você passa os cabos aqui, de energia, HDMI, DisplayPort, Type-C, e deixa tudo mais organizadinho aí na sua mesa. E na parte inferior da base também temos aqui as borrachas, né? Para que não fique escorregando em cima da sua mesa. Inclusive a nossa mesa aqui, ela desliza bastante. E ó, mesmo fazendo força, não sai do lugar. E olha só, essa é uma bolsinha que vem junto com o monitor, uma bolsinha bem bonita. E ela vem aqui com um acessório que vai ser muito útil caso você queira utilizar esse monitor, né, com o braço articulado, tá? Ou colocar ele fixado na parede, tá? Então é esse suportezinho aqui, essa basezinha, ela vai encaixada no monitor. E aí nessas furações aqui, né, que você vai parafusar no padrão. Aqui na bolsinha ainda nós temos outras coisas, né? Temos aqui o cabo de energia, que é um padrão igualzinho utilizado no PC, né, na fonte de alimentação, tripolar e tal, aquela conexãozinha padrão. Aí nós temos aqui um cabo DisplayPort ROG. Por que ROG? Porque aqui na ponta, ó que chique, tem um logozinho da ROG, dos dois lados, tá? Tanto aqui quanto aqui e também na outra ponta. O monitor tem várias features para proteger a tela, mas a parte externa, essa daí vai depender de você, né? Então eles mandaram aqui também, ó, um paninho para você fazer a limpeza da tela, né? Muita gente pergunta, o que eu uso para limpar a tela? Tem uns limpa-tela aí que você compra de spray, né? E aí o paninho, o tecido, você tem que usar esse carinha aqui, ó. Lembra muito aquele tecidozinho para limpar óculos, tá? É um material bem macio e não vai arranhar a tela, tá? Então o paninho aqui, ó, com a logomarca Asus. Para instalar ele na base é muito simples. Percebam que eu removi bem fácil aqui, tá? Na parte de trás, nós temos aqui, ó, essa travinha, tá? Então na hora de fazer a instalação, basta você posicionar o dedo aqui para baixo, encaixa e solta. E para tirar, mesma coisa. Apertou, segurou, você consegue tirar, tá? Então a base é essa belezinha aqui. E como sempre, né, a Asus tem uns detalhes bem legais aí nos seus produtos, né? Olha só, as marcações, mostrando aqui onde está a conexão de energia, onde está o DisplayPort, onde está o HDMI. Aqui nós temos o switchzinho, né, que lembra um joystick, tá? Para você poder mexer no menu, e temos 2 botões, tá? Na direita e o outro na esquerda aqui. E também o joystickzinho aqui você tem um botão centralizado, né? Como se fosse um Enter. As conexões de vídeo, Type-C, também tem para headset, né? Ou headphone, para você poder
transmitir o áudio através do monitor, né? No caso, você põe aqui um headset, você consegue ouvir o som configurando para o áudio passar pelo HDMI ou DisplayPort ou Type-C. E o conector de energia aqui. E olha só o logo da Asus ROG aqui, né? Coisa linda, tá? Galera, essa parte de trás aqui, ela, né, é bem espessa, porque aqui tem um dissipador que foi customizado especificamente para esse modelo, ou seja, o OLED em si, né, ele gera calor. Então, o brilho, né, quanto mais alto, mais calor vai gerar. Então precisa de uma dissipação de calor. Então aqui foi feito um sistema de dissipação de calor personalizado justamente para esse carinha aqui. Ou seja, é mais uma característica que ele tem para proteger e para que a tela dure ainda mais tempo do que normalmente duraria, tá? Então, esse é um cuidado que a Asus teve nesse modelo aqui e, claro, tem em todos os outros também, para que você tenha a melhor experiência possível. E com todas essas características, não por acaso, a Asus é a marca número 1 no mundo de monitores game com painel OLED. Vocês viram isso? Esse daqui é o sensor de proximidade, mas já eu vou falar um pouco mais sobre ele. Agora com o wallpaper menos colorido, né, com mais tons de cinza, preto, branco, dá pra gente ver a diferença bem grande aí, né? Realmente, nos pontos mais escuros, né, o LED fica 100% apagado, então a imagem fica perfeita. A fluidez dessa tela aqui, galera, é uma coisa assim absurda, né? E vocês estão vendo que tem esse logo aqui da ROG, né? Ele tem essa iluminação RGB que você pode personalizar através do software, que eu vou mostrar mais detalhes para vocês, que o software é muito completo, tá? Dá para você fazer várias alterações que normalmente você teria que ficar pressionando aqui, né, para ir em cada menu e tudo mais, você faz tudo via software. Esse é um diferencial gigantesco desse monitor, né? São poucos ou praticamente quase nenhum que tem uma característica dessa, de você alterar tantas opções através do software, tá? Mas aqui nesse logo, né, além dele ter essa característica de iluminação, o sensor de proximidade fica exatamente ali. Então, quando eu me afasto do PC por alguns minutinhos ali, o mínimo, acho que se não me engano, são 5 minutos, ele simplesmente desliga. Isso ajuda a proteger a tela, né, para que a tela não fique estática, em alguma coisa estática o tempo todo. Então, a aproximar novamente, você configura essa distância antes, né? Porque, por exemplo, se você configurar para uma distância de 30 centímetros e você está a 35 centímetros de distância, ele não vai ligar. Ele só vai ligar quando você atingir os 30 centímetros. Então isso é bacana, porque às vezes você está aqui, né? E vai, sei lá, só passar na frente do PC sem parar para sentar, ele iria ligar à toa. Então você configura isso primeiro e aí fica na configuração perfeita para ele desligar quando precisar e ligar quando você se aproximar também. Para configurar esse modo de aproximação é bem fácil, tá? Basta vir aqui no menu e depois em OLED Care. Em OLED Care você vai ter várias opções onde você pode personalizar da maneira que você quiser, né? Limpeza de pixels e etc. Então a gente tem aqui, ó, o sensor de proximidade Neo. Aí aqui tem seleção de distância, ele já tem algumas pré-definições como 60, 90 e 120 centímetros, ou você pode selecionar o modo personalizado, tá? Aqui basta você ficar aqui na frente dele, 54, ó, eu vou me afastando, ó, 68, 43 centímetros. Ou seja, ele só vai acender quando eu tiver a 43 centímetros de distância, tá? Então, isso é um recurso muito legal que esse monitor tem e eu não lembro de ter visto algum monitor, desde que eu mexo com o PC, ter algo semelhante nesse nível aqui, tá? Com essa personalização e tudo mais. E o aplicativo que nós vamos utilizar agora, que é basicamente um aplicativo que tem todas as funções que a gente pode mexer aqui direto na tela, é esse carinha aqui, ó, o Asus Display Widget Center. Então tem um QR Code, né, para você poder escanear e acessar ele para você poder utilizar, tá? Então vamos acessar ele aqui. E olha só, galera, que menu completaço, tá? Isso aqui tudo é para mexer no monitor, tá? É muito bacana. Se tivesse mais de um monitor conectado no PC, apareceria aqui, né? Então tem um só, então é o XG27ACD-MS. Então aqui a gente tem o primeiro menu, que é o Game Visual, né? Ou seja, qual que vai ser o perfil do monitor. Aqui no caso está no modo HDR, a gente pode deixar em modo utilizador, modo MOBA, sRGB, corrida, cenário, cinema. E olha só como muda. Olha a diferença de contraste, ó, do menu no modo FPS para o modo cinema. Ou seja, você vai jogar um Battlefield, um Warzone, e aí você tem aquele mapa que tem uma parte mais escura, que talvez seu inimigo ficaria escondido. Com o modo FPS, olha como fica claro. Então você enxerga bem melhor o pixel, né? Eu diria que isso aqui é roubado, tá? Um recurso desse aqui, mas vantagem para quem vai ter um monitor desse, né não? Então você tem vários modos aqui. Ele é compatível com o HDR400, né? Então ele aparece aqui um iconezinho do HDR400. Você pode mudar para Game HDR, Cinema HDR, Console HDR. Então a cada modo que você altera aqui no menu, ele muda completamente a
forma, né, como o brilho vai aparecer aí na tela, tá? Então a gente tem aqui temperatura de cor, coisa normal, Game Plus. Aqui a gente tem o recurso de mira, né? Esse recurso de mira é bem legal, principalmente para aqueles jogos competitivos onde não tem a mira, né? Então ele vai ter um pontinho de mira bem no centro da tela, então dessa forma você acaba vendo aonde você está mirando, né? Só que ele tem um diferencial, tá? Normalmente os pontos, né? Olha só, tem uma bolinha aqui, ou nesse caso aqui, essa cruz, né? Normalmente essa mira ficaria de uma cor única, né? Em vários monitores. Mas aqui a gente está falando de um ROG, né? Então aqui a gente tem basicamente uma mira que ela consegue se adaptar dependendo da cor que estiver aparecendo, ou seja, ali está verde, digamos que apareça algo verde exatamente onde a mira vai ficar, ela muda de cor, ela cria um contraste para que você nunca perca a referência da onde a mira está, então esse é um diferencial gigantesco. Além do modo mira, né, você tem um temporalizador que você pode ligar, colocar um tempo aqui, digamos que você queira fazer uma pausa para o almoço, tem 50 minutos de almoço. Já almocei em 10 minutos, 50 minutos eu vou jogar. Você bota 50 aqui, ó. Então ele começa a contar ali o time regressivo de 50 minutos, tá? E tem o contador de FPS também, né? Onde ele pode mostrar em gráfico ou em números, né? Aqui tá 280 porque o monitor tá em 280 Hz e eu não tô com nenhum jogo aberto. Quando eu abrir um jogo, por conta do G-Sync, Adaptive Sync, etc., aí ele vai alternando conforme ele vai mudando dinamicamente, tá? É bem legal também. Agora, olha a quantidade de configurações para você proteger a sua tela OLED, galera. É muita coisa, tá? Screen Dimming Control, Logo Detection, Taskbar Detection, isso daqui é sensacional. Cara, tem muita coisa. Obviamente, né, tá tudo habilitado. Aqui você pode também habilitar o brilho uniforme, o modo de destino. Olha como ele diminui drasticamente o brilho, né? Vou falar para você que eu que costumo utilizar o PC num ambiente onde a luz fica apagada à noite, esse modo aqui é um modo que eu utilizaria, tá? Para ele deixar bem apagadinho mesmo, até para não prejudicar a visão, tá? Então, caso você precise de algo semelhante, você já tem aqui esse modo de destino bem fácil, né, de aplicar. E tem o modo de limpeza de pixels, que é bem comum a gente ver nos monitores OLEDs, tá? E é importante ter também, é justamente para ter um cuidado a mais, para evitar de ter algum blurring, etc. Então, limpeza de pixels é bem interessante, tá? Inclusive, você pode botar um lembrete aqui para cada 2, 4 ou 8 horas para fazer esse tipo de limpeza aí, beleza? Ainda aqui no menu tem um tecla de atalho, né, onde você pode definir para algumas funções aqui um atalho específico, tá? Mas esse App Tweaker aqui é incrível, galera. Basicamente, você pode escolher a aplicação que você quiser, por exemplo, tem uma lista aqui, ó, enorme com diversos aplicativos, e pode definir qual o tipo de imagem que vai ficar com aquele aplicativo aberto. Por exemplo, a Steam está no modo FPS, o Microsoft Edge está no modo cinema. Então, vou assistir um videozinho ali no YouTube e tudo mais, abrir o Edge, pum, ele já vai mudar automaticamente a imagem para o modo cinema. Não sei se deu para vocês notarem aí, mas ele deu uma piscadinha assim, porque mudou do modo que estava para o modo cinema. No caso, ele mudou do modo cenário para o modo cinema. Então, a gente define um aqui para ser o padrão, e quando a gente abrir essas aplicações, aí sim ele muda. Vamos ver se da Steam aqui vai ter alguma diferença. Ó, da Steam já está no modo FPS, então ele já muda totalmente. Vamos fechar. E ele já deu um ajuste aqui, tá? Então, realmente é um recurso bem top, tá? Isso aqui eu também não tinha visto ainda não. Aqui em centro de utilizador é possível ver, né, o modelo do monitor, a resolução que ele está, a taxa de atualização e também a versão do firmware, tá? É possível fazer a atualização do firmware, é legal que saia a atualização para corrigir ou melhorar alguma coisa, né, ou acrescentar uma feature melhor ainda, tá? Então você só precisa ter ou um HDMI ou um DisplayPort conectado, como a gente está utilizando aqui o DisplayPort, por exemplo, e também um Type-C. Então a conexão Type-C que tem no monitor, você conecta um cabo Type-C aqui e conecta outro na sua placa-mãe, aí sim você consegue fazer a atualização de firmware. Olha só, contador de FPS com gráfico, né, do próprio monitor, tá aqui, bem legal, fica aparecendo as barrinhas aí, quando tiver uma queda de FPS, dá pra gente ter a noção ali, né, onde teve. E estamos aqui no Pragmata, senhoras e senhores, um jogo muito bonito, com algumas cores vivas, dá pra ver uma diferença gigantesca, principalmente nessa roupinha, né, da personagem ali, que é azul, né, então fica bem destacado aí nessa tela, né, e os 280 Hz tá como? Nossa, tá fluido demais. Obviamente que a gente tá com um setup absurdo, com a 5090 ROG Astral, né, então tudo fica ainda melhor. Ó, e aproveitando para mostrar para vocês o ângulo de visão, tá, como que fica a qualidade de imagem mesmo virando a tela. Você não tem distorção nenhuma, tá?
mesmo que eu coloque tudo aqui para baixo, ou tudo aqui para cima. Essa é a parte mais baixa que dá para deixar, essa é a parte mais alta. Então tem um ajuste bem legal esse monitor aqui. E algo interessante, né? Geralmente as telas OLEDs, a moldura é extremamente fina. Eu, particularmente, me preocupo um pouco porque às vezes tem gente que não tem muita noção assim de força e quando vai pegar vai fazer uma força desproporcional, né? Só que aqui você tem uma moldura bem espessa, né? Então traz uma segurança a mais de você fazer esse movimento aqui, né? De pegar no monitor pela lateral e tudo mais, tá? Ele tem umas bordas arredondadas aqui, né? Tipo, às vezes pode... se não fosse arredondado, fosse aquele pontiagudo, você iria se machucar, te arranhar, enfim, mas não. Aqui tem todo o acabamento em volta da moldura, então... Assim, é um monitor, cara, sensacional, com várias características de monitor premium de fato e vários recursos para você que tem um medo de pegar um painel OLED, vai dar burn-in, vai isso, aquilo, cara. Monitor, tem ali toda a parte de hardware, né? Tem um sistema de dissipação personalizado para justamente essa tela ficar numa temperatura ainda menor e durar muito mais tempo do que duraria sem esse tipo de sistema. Você tem diversos recursos do ASUS Care, que é justamente para sempre visar a melhor experiência possível do usuário, para cuidar da melhor maneira possível da tela, em todos os pontos específicos, detecção de logo, detecção de barra de scroll, que muitas vezes, muitos painéis só detecta logo fixo. Você está assistindo um jogo de futebol, tem aquele logo ali parado. Você está vendo outro tipo de canal que tem alguma coisa fixa, um jogo que ficou HUD parado. Às vezes só detecta isso. Ele consegue detectar muito mais coisas, ou seja, existe um IA por trás aqui desse carinha para fazer tudo isso acontecer e para que funcione da melhor maneira possível, tá? Então realmente é um monitor extremamente premium com vários recursos bem interessantes. 27 polegadas, o padrão que eu sempre falo para vocês, que é o sweet spot, assim, né, para quem vai utilizar numa mesa pequena, num espaço pequeno, 27 polegadas é de bom tamanho. Quad HD, que é excelente, para você que nunca utilizou monitor Quad HD, do Full HD para o Quad HD dá uma diferença sim, a diferença é bem grande na qualidade de imagem, tá? E hoje no mercado a gente tem diversas placas de vídeo que se dão muito bem em 1440p, né, ou o Quad HD, como a gente costuma chamar também, tá? Então vai ter aí uma vasta variedade de placas de vídeo para você conseguir utilizar com esse carinha aqui, tá? Então é isso, o monitor, cara, 280 Hz, uma taxa de Hz sensacional. Eu particularmente, a partir de 240, eu já não consigo notar tanta diferença, mas uma pessoa que esteja mais profissional, tem o olho mais treinado, né, tá ali sempre todo dia olhando ali, treinando o seu pixel, realmente vai sentir uma diferença boa e 280 Hz já está numa taxa de atualização excelente. Então se você está procurando um monitor com painel QD OLED de extrema qualidade, 280 Hz, Quad HD, 27 polegadas, com todas essas features que eu mostrei para vocês aí no vídeo, esse daqui é o ASUS ROG Strix XG27 ACD-MS, um novo monitor para você pensar para o seu setup.